seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes pela oportunidade que recebemos da parte do nosso Deus para, nesta noite, mais uma vez, neste santuário, atendendo uma ordem. O Senhor não me convida, o Senhor dá uma ordem, né? E do irmão presbítero Nicodemos, para estar aqui cooperando com os irmãos. E é uma alegria muito grande. Eu tenho dito em particular ao pastor Luiz Oli que eu aprendi a amá-lo de coração. E hoje eu estou falando aqui em público. O Senhor tem meu carinho e lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida e, consequentemente, por esta igreja aqui. Sou grato a Deus muitíssimo. Hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre. Foi um trimestre de grande aprendizado, já foi dito aqui pelo nosso superintendente. É uma pena que nem todos nós podemos acompanhar. Eu tenho alguns anos servindo a Deus, apesar do Senhor ter me dado o privilégio de fazer alguns cursos, mas o maior curso teológico que eu conheço, e é defendido esta palavra, esta tese, pelos nossos líderes das Assembleias de Deus, é a Escola Bíblica Dominical. Aqui nós aprendemos de duas formas. Primeiro, nós aprendemos com o Espírito Santo, que é o principal de tudo. Deslocamos do nosso lar, vimos para a casa do Senhor, com o nosso coração, o nosso espírito voltado para adorar a Deus na beleza da sua santidade, entendendo que aqui na casa do Senhor está a dispensa da sabedoria, do conhecimento, da sabedoria e da fortaleza para nós podermos vencer o mundo aí fora. Da última vez que eu estive aqui, eu disse que não há nenhuma diferença de servir a Deus hoje para aqueles que serviram a Deus no passado. Os apóstolos, os patriarcas, os profetas, porque todos enfrentaram problemas, dificuldades. E quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós vamos encontrar lá que o sofrimento, as provações e as vitórias que os homens do passado tiveram são testemunhos para fortificar a nossa fé e nos fazer caminhar com passos firmes, porque o céu é logo ali. É tão importante isso que os nossos antepassados, hoje nós vamos encerrar falando sobre Ezequiel. Ele também faz parte dessa galeria. Não teve nenhuma promessa de salvação. Não teve nenhuma promessa como nós temos. Mas foi fiel, esperando alcançar o que Deus tem de melhor, que é o céu. Desta lição,
Diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O texto áureo está em perfeita consonância com o título da lição. O título da lição é: o Senhor está ali. Nós temos estudado e observado que o livro do profeta Ezequiel, todas as lições que nós estudamos, tem tudo a ver com passado, presente e o futuro da nação de Israel. É bem verdade que se algum de nós perdemos alguma das lições, possa ser que tenhamos algumas dificuldades para entender, porque é uma sequência bem apertadinha, não é? Mas é isso que diz. Só para clarear a nossa mente, existe uma guerra que muitos de nós não conseguimos entender, que é a guerra entre os árabes e entre os judeus. Por que lutam tanto? Por que brigam tanto? Por que a guerra não para? Quando a gente pensa que está em paz, não tem paz. Quando a gente pensa que vai acabar, começa tudo de novo. E tanto morre como nasce, tanto morre como nasce. É uma coisa assim que a mente humana não consegue entender. Mas quando nós somos iluminados pela mente de Cristo, então a gente começa a entender. Quando você vê aquela foto, que normalmente é a foto que tem de Israel, de Jerusalém, lá no fundo tem uma mesquita que tem a cúpula dourada. É a primeira coisa que vê. Falou de Israel, é essa foto. Lá no fundo tem uma mesquita que tem a cúpula dourada. Toda essa guerra é por causa daquela mesquita. Nada diferente. Isso é só para a gente se situar nessa última lição aqui. O que tem a ver essa mesquita com essa guerra? Aquela mesquita dourada, na verdade, ela teria que pertencer ao lado dos judeus, e ela está do lado dos árabes. Para quem acompanha os sinais da volta de Jesus, é um momento para estar atento, porque, humanamente falando, o nosso olhar terreno é o último sinal antes da volta de Jesus. Por quê? A hora que aquela mesquita for devolvida, cumpre-se a palavra do Senhor nosso Deus: a figueira deu o seu rebento, e aí então a igreja será arrebatada. Algumas coisas dessa natureza, elas fortalecem a nossa fé. Nós vamos estudar aqui na lição e vamos ver que não existe nada por acaso na Bíblia. Eu disse que e sempre digo, na Bíblia só tem duas coisas: o que é lógica e o que é milagre. A lógica você entende, explica, dá um caminho, você consegue ver. Milagre não tem explicação. E quando nós tratamos da volta de Jesus, do retorno de Jesus, dos acontecimentos, tem lógica, dá para ser explicado. Pode até ser um pouco difícil, né? E tem até gente que tem medo de falar de escatologia, porque acha que é complicado demais. Não, aliás, o livro do Apocalipse, a matéria escatológica, ela é deve ser a maior alegria para o cristão, porque é ela que me diz que eu estou no caminho certo, é ela que me diz que a palavra de Deus está se cumprindo, é ela que me diz que o que está escrito, Jesus vai voltar, ele está voltando. Então é interessante que a igreja, que nós acompanhemos não só
pelos acontecimentos, se for só pelo acontecimento, você vai apavorar, mas acompanhe a luz da Bíblia, que aí quando explodir uma guerra, você vai dizer, a Bíblia está se cumprindo. Em vez de se apavorar, você vai se acalentar e dizer, muito obrigado, Senhor. Nós estamos com uma aí agora, né, que é da Rússia contra a Ucrânia, e aí já teve muitos crentes apavorados comigo, não sei o quê. Eu não tenho pavor nenhum, porque eles são irmãos e a Rússia está apenas pegando o que é dele, nada mais do que isso. Fique tranquilo, porque vai ter um final, já está quase no final, já estão falando, né? É desse jeito. Então vamos aqui ao texto. Textual: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Nós estamos falando, essa lição, ela vai tratar, para que você se situe nessa lição. Nós temos 3 etapas: a Jerusalém antiga, a Jerusalém do milênio e temos a Nova Jerusalém. Então, são 3 maneiras para você pensar, para você analisar à luz da Bíblia. O que nós estamos estudando é a Jerusalém do milênio. É a do milênio. A antiga já passou, e nós vamos falar da antiga, vamos trazer para o milênio, e depois vamos levar um pouquinho para a Jerusalém final, a Jerusalém celestial. Então, essa lição, ela vai tratar desse assunto. E quando o textual, que está baseado no livro de Isaías, fala a respeito que não se fará mal nem dano em todo o monte da minha santidade, porque a terra se fala. Nós não estamos tratando de céu, estamos tratando de terra. Uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção dos irmãos, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é observar com cuidado o que está escrito, que é para a gente não fazer uma mistura daquilo que está sendo dito. Então, se está falando de terra, não é céu, é terra. Então, o que nós temos aqui? Não se fará dano, não algum, em todo o monte da minha santidade, porque há terra, e essa terra aqui não é coração, é terra, terra. Nós estamos tratando do período milenar, quando o Senhor Jesus estiver reinando sobre a terra. Se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quem estuda a palavra de Deus sabe que após o arrebatamento da igreja, nós teremos o período do milênio, né? Eu não vou falar passo a passo, porque não é esse o caso da lição. Vamos chegar no milênio. O milênio será comandado pelo Senhor Jesus, teremos paz. Aí vem aquele texto que fala lá em Isaías: bastará o lobo com o leão. Os animais, vamos dizer dessa forma, os animais não serão ferozes. Tudo isso vai acontecer nesse período, no período do milênio, que é o período que nós estamos estudando. Como essa lição normalmente na última lição a gente faz um apanhado de todas para poder falar, só que essa lição por si só já é o final do trimestre, ela não precisa você puxar lá de trás, porque ela já traz tudo. Então, eu fiz algumas anotações na sequência da lição e nós vamos acompanhando aqui. O livro do profeta Ezequiel é tão importante para a igreja o quanto foi para a nação de Israel os dias e as palavras do profeta Ezequiel. O que eu estou dizendo? Que nós podemos sim dar a mesma importância, né? O profeta Ezequiel profetizou, ele estava lá no meio dos exilados, então em pessoa ele profetizou tudo muito importante para a nação de Israel. Transpondo as profecias de Ezequiel para nós, elas são igualmente importantes. Ezequiel desempenhava 2 funções: ele era profeta e ele era sacerdote. Por ele ter essas 2 funções, ele era responsável
em trazer ao povo a palavra direta de Deus. Se não me falha a memória, aqui que eu disse que o profeta não tem nada a ver com o povo. O profeta recebe de Deus. Foi aqui, não foi? Eu disse isso. Então, o profeta olha para Deus, recebe de Deus e entrega ao povo. Doa quem doer, pode se estribuchar, se cortar, se rasgar. O assunto do profeta é esse aí. Pega de Deus e manda para o povo. Mas, como ele também era sacerdote, então ele tinha uma outra responsabilidade, que era ensinar o povo a distinguir o santo do profano, o puro do impuro. Então, Ezequiel fazia isso, e quem estudou a lição vê que ele tratava disso com maestria. Claro que essa maestria era a unção que ele tinha da parte de Deus. A nação de Israel deixou-se ser levada pelo pecado, e por causa disso ela se afastou dos preceitos divinos, e aí Israel ficou igual às nações pagãs que estavam ao seu redor. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito interessante. Lembram-se que quando o povo começou a demonstrar a rebeldia contra Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi pedir um rei. E quando eles pedem um rei, que eles não tinham rei, eles diziam assim: nós queremos ser igual às nações vizinhas, ter um rei. E esse negócio foi se multiplicando. E nós chegamos aqui nessa etapa agora da nossa missão, quando nós estamos vendo o desdobramento dessa situação. Eles agora são levados, ou deixam-se levar pelo pecado e as contaminações das nações que estão ao seu redor, e aí eles ficam iguais às nações pagãs. Com isso, os lugares sagrados, que os profetas chamam de câmaras sagradas, as câmaras sagradas era de onde saía, ou de onde emanava a voz de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus para o povo. Então, as câmaras sagradas do templo de Jerusalém, elas agora não tinham mais nenhuma utilidade. Vou trazer para nossos dias. Em alguns lugares, o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, não é mais convidado para o culto. Eu não preciso nem repetir aqui, que eu não sei falar bonito, então. Em muitos lugares, e vou citar os exemplos dos irmãos, em muitos lugares, o Senhor Jesus não é mais convidado para o culto. Vou citar alguns exemplos. Conjunto vai ensaiar. Chega, conversa, bate papo, ri, troca figurinha, vai para a internet, fala o que tem, senta, canta e vai embora. Não teve um minuto de oração para dizer assim: Senhor Jesus, estamos ensaiando para te adorar. Se não foi feita essa oração, eu tenho a liberdade de dizer que ele não foi convidado para estar presente naquela reunião. Não sou saudosista, até porque eu estou falando uma palavra que já foi escrita há mais de 2000 anos e ela é nova, então é a palavra de Deus. Mas os nossos cultos eram recheados de glória a Deus e aleluia, sem precisar de ninguém mandar. Vou dizer por quê. Porque quando o culto era iniciado, o dirigente, o líder, tinha o capricho, a responsabilidade, o compromisso de convocar a igreja para adorar ao Senhor, e dava ao Senhor o primeiro lugar. E hoje?
Depois do hoje eu não quero falar mais nada, vou deixar para cada um pensar como é que está a situação. O texto, a lição, nos leva a esta situação. O templo, o lugar de adoração, as câmaras sagradas, onde emanava a voz de Deus para o povo, agora é só recordação. É isso que eu fiz aqui agora. Como era bom cumprimentar o porteiro e receber a cura de uma enfermidade. Mas hoje a gente faz campanha, corrente, 7, 14, 21, 32, vai multiplicando por 7 negócios. Todos os dias vem as mesmas pessoas e não volta ninguém para agradecer, porque ninguém recebe nada. Onde está o problema? A câmara sagrada, e é só recordação. E aí eu pego o microfone para pregar e ainda digo assim: eu vou orar. Se Jesus não curar, eu rasgo a minha carteirinha de crente, como se Jesus fosse nosso empregado. Ou seja, a câmara é recordação. Porque seria melhor se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo adorador. Aí é a câmara que está em evidência. Quem pode me ajudar? Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 e os versos 20 e 21 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E o versículo 21 continua falando do Pai. O que está dizendo aqui o Senhor Deus pela boca do profeta? É exatamente a mornidão que nós vivemos. Se a câmara é passada, é porque ela já foi quente, e aí nós estamos do lado frio. Frio com quente dá morno, e o morno não funciona. Aliás, o Senhor Jesus Cristo falou lá no livro do Apocalipse: para que serve o morno? É por isso que muitas das vezes eu ouvi uma notícia aqui, me permita, pastor, eu ouvi uma notícia aqui maravilhosa. Domingo passado, o culto aqui foi uma bênção, então a câmara aqui não está esquecida. Aleluia! Não está esquecido. Se o culto foi uma bênção, se o Senhor Deus manifestou seu poder, se houve salvação de almas, a câmara está em evidência. Mas tem muito lugar que entra culto, sai culto, entra mês e sai mês, e não acontece nada. A câmara está esquecida. O coração do adorador sempre foi mais importante do que as suas ofertas. Olha que coisa interessante. O coração do adorador, hoje nós estamos invertidos em muitos lugares. A oferta é mais importante do que o coração do adorador. Só que o que nós estamos estudando dentro da nossa lição é que o coração do adorador precisa ser mais importante do que a oferta que ele oferece. Eu toco o instrumento, eu falei aqui, tem ali um tocador, aqui deve ter outros tocadores, nós temos inúmeros tocadores aqui. A minha pergunta, sem ninguém me responder: quantas vezes um tocador dobrou o joelho e disse: Deus,
pelo som do instrumento, por um enfermo. Quantas vezes o cantor disse: Deus, quando eu abrir a minha boca, manifesta a tua glória. Quantas vezes o pregador disse: a palavra é tua, o povo é teu e a glória é tua. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, o que está sendo mais importante? Pastor Luiz, quando nós trabalhávamos lá no Rio, nós dávamos aula para os candidatos a pastor, e eu sempre dizia para os candidatos o seguinte: a sua roupa não pode falar mais alto do que a sua unção. Aleluia. 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 A minha roupa, o terno que eu visto, o vestido, o sapato que eu uso, não pode falar mais alto do que a unção que eu tenho. Se isso acontece, o seu coração está longe de Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. O que estava acontecendo com a nação de Israel? Eles não estavam levando em conta a santidade do templo. O que é esse lugar aqui? Estou falando de templo, não estou falando de coração, não estou falando de céu, estou falando de 4 paredes. O que é esse lugar aqui? Para início do nosso entendimento, foi Deus que estabeleceu a construção do templo. Isso aqui não é invenção de homem. Foi Ele: faça o tabernáculo para que eu possa estar no meio do meu povo. Se você quiser falar língua estranha, meu irmão, eu não vou estranhar não, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Eu escuto, eu paro, espero você falar língua estranha, depois eu continuo na aula. Não tem problema nenhum. Mas o Senhor nesta aula está nos convidando a entender o que é estar na presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Não vim aqui para passear, não vim aqui porque é quarta-feira, não vim pela convocação do pastor, não vim aqui para encontrar com os irmãos, eu vim para adorar. Aleluia. E aí, se você veio para adorar, dignifique este lugar. Glória. Aleluia. Este lugar não é uma casa qualquer, é um templo onde o Senhor separou para nós adorá-lo em espírito e em verdade. O Reino do Sul, depois que o Reino do Norte já tinha se distanciado do Senhor, agora vem a vez do Reino do Sul. E o Reino do Sul faz pior do que o Reino do Norte. Até porque todos nós sabemos que o Reino do Sul, na verdade, era para ser melhor, mas eles fizeram pior. Porque o que eles fizeram? Eles aderiram ao sincretismo religioso e aí misturavam o culto a Jeová com os deuses pagãos. Agora, meu irmão, segura na cadeira porque a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas fazer o quê? Aleluia. É desse jeito mesmo. Glória a Deus. Vamos falar algumas coisas que eu e você entendemos com facilidade. Em Jerusalém, dentro do templo, tinha 120 homens. Do lado de fora tinha todas as nações reunidas fazendo barulho.
E aí 120 homens começam a glorificar e falar em língua estranha para a nação todinha, o povo todo, e eles vão lá para a porta para saber o que está acontecendo. Em outras palavras, aqueles 120 homens conseguiram impressionar quem estava lá fora. Hoje, fala comigo, quanto? Fala, vou falar. Mas já que você não quis falar um ponto, fala 2 pontos. Hoje, não me responda. Será que a igreja consegue impressionar o mundo ou é o mundo que está impressionando a igreja? Meu Deus, aleluia. Vamos pensar rapidinho, pastor, não vai dar para dar aula toda, né? Vamos pensar rapidinho. Se eu tenho aqui dentro a água cristalina, repita comigo, a água cristalina. Se eu tenho aqui dentro azeite que vem do trono, se eu tenho aqui dentro a luz da palavra de Deus, por que é então que eu tenho que trazer as coisas lá de fora aqui para dentro? Aleluia! Deus do mistério, glória! Esse jeito, aleluia! Aleluia! Que maravilha! Pega a sua mente, faz ela dar um passeio nos diversos cultos que você já frequentou e procura no meio desses cultos os momentos que o Senhor Deus foi aclamado como Senhor Jeová soberano. Há uns 15 anos atrás apareceu uma música, pastor Olimpo, deve se lembrar, claro, quando eu completar o raciocínio, que nós chamamos de mantra. Mantra. O que é mantra? Repetição da mesma coisa para gravar na mente, isso é mantra. Só que com o tempo isso mudou de nome. Passou a se chamar funk, porque funk é repetição para gravar. E aí eu chego numa igreja para assistir um culto e o irmão vai cantar, passa meia hora falando Deus é bom, não tem mais nada para falar. Então ele não está louvando, isso é um mantra que ele está querendo colocar na minha cabeça e eu vou ter que acreditar nisso. Não, eu tenho que saber que ele é bom. Não é por causa do mantra, tem que saber que ele é bom pelo que ele é. Aleluia! 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 Glória a Deus! Quantas vezes você fica 10, 15 minutos escutando um cantor dentro da igreja, me perdoe aqui a expressão que faz raiva, falando a mesma palavra o tempo todo, falando, repete, 10, 15 minutos numa música só, repetindo, porque não tem mais nada para falar. Vocês querem saber o que está acontecendo? É porque não tem inspiração divina. Ele resolveu escrever aquilo ali como mantra, e aí nós não abrimos os nossos olhos e nem o nosso coração para entender. Deus não está nesse negócio. Aí quando canta um hino na igreja que diz assim, Jesus se vem. Nossa, que feio. Mas se cantar assim, você vai vencer, aí todo mundo e fica repetindo, você vai vencer. Eu não sei disso não, sabe por quê? Porque a minha vitória já está garantida. Oh Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é? Aí
você vai me ver no palco e você na plateia. Depois inverte, negócio, eu vou para a plateia, você vai para o palco, que negócio é esse? Não! Eu estou aqui, e daqui eu não vou para o palco, eu vou para o céu. Aleluia! Isso aí não é feio, eu vou até dar um conselho, se é que eu posso dar um conselho, eu tenho que dar um conselho, que é o pastor. Mas vamos aproveitar essa minha permite. Seja criterioso. Por que eu vou cantar? Uma música é muito bonita, a música é muito bonita, a melodia é muito bonita, mas o que está lá na letra? Pedro não fez nada bonito, não. O seu dinheiro seja contigo para o inferno, isso é bonito. Mas sabe o que aconteceu? Roga ao teu Deus por mim para que nenhuma coisa que você falou me aconteça. E a gente fala bonito e não acontece nada. É verdade, Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. O que estava acontecendo com a nação de Israel? As ordenanças levíticas sobre as regras do culto que fora deixado por Deus, eles haviam deixado de lado. Foi isso que eles fizeram. E não é isso que a gente faz. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Entre tantas análises que tem, eu vou dar um que eu gosto muito. A oração do Pai Nosso é tudo que o judeu não queria escutar. O pastor Luiz sabe disso. Tudo. Ora, Jesus ensina a gente a orar igual o João ensinou. Ele estava falando mais ou menos isso. Ó. A gente quer uma oração aí que dá para tapar os buracos, que dá para ajeitar a nossa vida, que dá para a gente estar de bem com o Senhor e com todo mundo. Dá para o Senhor fazer isso, Jesus? Dá. Quando vocês oram assim, Pai nosso que está no céu. Pronto, já começou a bater neles. Porque eles não chamavam e não chamam Deus de Pai. E muito menos está no céu. Então, ó, Pai nosso que está no céu. Tudo que eles queriam aqui na terra, santificado seja o teu nome. Aí, mais outra lavada. Venha a nós o vosso reino. A gente quer o nosso reino aqui prosperando. A gente quer isso. Venha a nós o reino aqui. Venha a nós o vosso reino. Eita glória! Glória! Assim na terra, ou seja, o Senhor manda lá e manda cá também. E é onde não quer isso. Aleluia! Rabacando, rebotando. Aleluia, Deus! Aleluia! O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, os judeus dizem assim: o pão é meu, eu quero para mim, e os outros não quero nem saber. Senão, o pão não é meu, é nosso. E lá vai de colocada. Aí veio o pior de tudo. A essas alturas estão olhando para o samaritano. Aí o Senhor fala assim: perdoa as nossas dívidas. Como isso aqui não é judeu para judeu, não, porque ele perdoa o samaritano. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe qual era a ofensa? Aleluia! Sabe qual era a ofensa? É que os judeus não aceitavam os samaritanos cultuando junto com eles. Foram lá e fizeram o tempo para eles andar. Essa era a ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Aí, quando chega no final, é só baixar a cabeça e amanhã, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora, o reino de Judá
os mandamentos levíticos para a instituição, para a realização do culto a Deus. O culto é para Deus. O culto é de Deus. O culto é por Deus. Paulo repetiu isso lá, quando ele disse: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O que então que fizeram os do sul, do reino sul? Esqueceram, deixaram de lado. Como é que se oferece um sacrifício? Levítico ensina. Como é que se reúne para adorar? Levítico ensina. Como é que faz uma oração? Levítico. Eles esqueceram tudo isso, deixaram para lá. E aí, Deus, que entregou a eles os critérios para a adoração a Ele mesmo, não estava sendo adorado. E aí, irmãos, é muito bom, fácil e gostoso falar: tudo está na mão de Deus. Fala comigo. Tudo está na mão de Deus. Mas quando Ele resolve segurar, aperta. A gente quer que tudo fique na mão de Deus com Ele com a mão aberta. Porque com a mão aberta eu faço o que eu quero, o que eu acho que eu devo fazer, do jeito que eu acho, do jeito que eu... E vai por aí fora. Mas se está na mão dele, Ele não abre mão. Deus não abre mão dos outros. O que eu vou falar aqui não é profecia, não é revelação. O que eu vou falar aqui é só uma lembrança. Deus tanto não abre mão do Senhor daqui. Glória a Deus. Por isso que Ele abre esse mão. Mas não é só, pastor. Aleluia. Aleluia. Não é só, pastor. Deus não abre mão de mim. Se você tiver coragem, aproveite só. Deus não abre mão de mim. Aleluia. Se Ele não abre mão, então o culto não vai ser como eu quero, é como Ele quer. A adoração não vai ser como eu quero, é como Ele quer. Eu me preparei para dar uma aula aqui numa outra direção, mas eu estou aqui seguindo a aula na direção do Espírito Santo nesse Aleluia. Mas Ele que sabe a sua e a minha necessidade. Aleluia. Com isso, o que aconteceu? E aí acontece com muitos de nós. Israel reúne toda a ferramenta que ele tinha, todas as máquinas, e começa a pavimentar a sua estrada para o fracasso. Porque quando eu deixo Deus de lado, eu estou preparando a estrada para o fracasso. Dessa forma, Deus não pôde cumprir. Não pôde porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é Deus. Ele não muda de direção. Ele é o Senhor. Então, olha, um dia Ele disse lá: eu estarei convosco, estou parafraseando, enquanto vós estiveres comigo. Não foi isso que Ele disse? Se Israel se desvia, você acha que Deus vai continuar com eles? Não. Simplesmente Ele deixou de cumprir. Sabe o que acontece comigo, com você? Mesma coisa. Parece que o negócio está indo muito bem, daqui a pouco descamba tudo. Não coloca a culpa na igreja. Não coloca a culpa no pastor. Não coloca a culpa em membro nenhum. E muito menos em Deus. A culpa é só sua. Só. Vai lá, corrige. E aí, enquanto vós estiveres comigo, eu estarei convosco.
Vale glória, nós vamos chorar. Glória a Deus. Um dos propósitos do reinado de Cristo por 1000 anos será o cumprimento destas promessas que não foram cumpridas. Então, o judeu está lá, falei no começo, está em guerra, estão morrendo, estão sem paz, até o momento sem salvação, mas eles estão debaixo da promessa, só que a promessa não pôde ser cumprida porque eles se desviaram. Mas no milênio, isso vai acontecer. No reino milenial, Israel confiará no Senhor, obedecerá a sua palavra, adorará em seu templo, da forma como deve, e agradará ao Senhor, que governará o trono de Davi. Irmãos, pensa bem uma coisa. Vamos pensar rapidinho aqui. Se hoje eu tenho saúde, eu tenho fôlego de vida, eu posso adorar a Deus, eu vou esperar o que mais para adorar? Vou esperar o quê? Aí vem aquela conversa do inferno. Isso é do inferno. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é coisa do inferno. Não é quando vem não vem pelo amor, vem pela dor, não. É porque está pagando o preço da rebeldia. Então não está chamando nada da dor, não. É que o cabra não aguenta o preço da rebeldia, aí corre os pés do Senhor. Porque senão, como é que ia ficar a palavra do Senhor? Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não tem prazer que nenhuma alma se perca. Aí o meu Deus, chegou um pastor na nossa igreja uma vez e disse: pastor, eu quero pregar na sua igreja. Eu falei: tá bom, você vai pregar aqui, sem problema nenhum. Pastor, eu queria pregar hoje. Eu fui no monte, olha bem, escuta isso, ó. Fui no monte, orei a Deus e Jesus mandou eu vir aqui hoje pregar na sua igreja. Eu falei: volta lá no monte e fala com Jesus que falou com você, que ele esqueceu de te avisar que hoje é terça-feira e quem dá a doutrina aqui sou eu. Glória a Deus. Aleluia, glória. Aleluia. Não, pastor, o senhor não está me entendendo. Não, meu filho, volta lá, que ele te falou tudo, menos isso. Vai lá. Não, pastor, deixa eu mostrar para o senhor. Ele me mostrou um DVD, a capa do DVD. Fui bruxo, fui não sei o que, fui feiticeiro, tive preso, não sei quantas vezes, não sei o que, pererê, brará. E aí do outro lado, Jesus me salvou, não sei o que. Eu falei: seu Jesus é ruim demais. Mas por que o senhor está falando que ele é ruim demais? Porque se ele deixou isso você ficar desse jeito para depois te salvar, ele é ruim demais. Não é o meu, não. Porque o meu não tem prazer de ver o homem no pecado. Pastor, todos nós saímos do pecado, claro, todos nós saímos do pecado, viemos de lá, não vamos entrar para esse detalhe, mas dizer que o meu Jesus primeiro deixou acontecer isso tudo comigo para depois me salvar, ele está dizendo: meu Deus, é muito demais. E aí não é meu. Aí veio outro dia pregar aqui. Hoje não, porque você está. Volta lá no monte, conversa direitinho lá com o seu Jesus lá, para ver se ele te diz qual é o dia certo, porque hoje ele errou. O que nós estamos vendo aqui dentro da nossa missão? Por causa, olha só, não é por causa de Deus, é por causa da rebeldia. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: veio para os que eram e os seus não. Pronto. Eles não receberam. Já que vocês não querem, então vou mandar para o Melquisedeque, para o Declésio, para o pastor Luiz Orni, para o presbítero. Olha, tem mais alguém? Glória a Deus. Vou mandar para eles. E vocês vão esperar, porque eu tenho uma promessa. Então vocês vão esperar. E vão ter que esperar chegar um milênio. Não é para a igreja, para Israel. Aí quando chegar no milênio, que eles veem as coisas difíceis, é que eles vão: não, Deus, agora a gente quer te adorar, isso é de verdade. Não, Deus, agora a gente reconhece que o Senhor é Deus. Nossa, não é assim? E se eu posso fazer isso agora? Oh, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Crente, em nome de Jesus,
Aproveite, porque a hora é agora. Aleluia. Aproveite que o momento é esse. Aleluia. Tem muita gente brincando. E aí, desculpem a minha franqueza, mas eu não estou dando aula para quem não veio, para quem está viajando, é para quem está aqui dentro. Então tem que estar aqui. E a palavra de Deus não volta vazia. É o que está escrito. E quem está aqui é que precisa de ouvir e receber essa palavra. Não brinque, porque você não vai aguentar. Aleluia. Aleluia, Deus. Promessas do Senhor para a nação de Israel. No milênio vai acontecer o quê? A terra, nosso textual, a terra será como o jardim do Éden, ou seja, cheia da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, que estão debaixo da promessa, eles então vão receber o cumprimento de todas as promessas. E a lei de Moisés, eu estou falando nação de Israel, não estou falando igreja, nação de Israel, a lei de Moisés será obedecida de coração. Aí o Senhor será adorado e o Messias que foi rejeitado será aclamado como Senhor e soberano. Deixa eu concluir essa parte, porque isso acontecerá às duras penas. Se eu não for na primeira ressurreição, eu vou na segunda. Muita gente fala isso. Se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Pastor Mel, na grande tribulação vai ter salvação? Vai. Então, se eu não conseguir ir na ressurreição, eu vou ficar para só que vai ser complicado demais. Vamos para lição. Eu vou falar só mais 5 minutos. Muito bem. No nosso, quem está com a revista na mão, pode acompanhar aí que eu vou falar agora sobre a cidade. Eu fiz aqui uma apanhada, irmãos, do que vai acontecer no meio, do que vai acontecer para a nação de Israel, porque isso que vale para eles, vale para nós. Por quê? Hoje nós temos a falsa informação, e vou explicar por quê. Mas nós estamos no tempo da graça, tempo da graça. Cuidado com esse negócio do tempo da graça, porque o tempo da graça é muito mais complicado do que o tempo da lei. No tempo da lei, matou, morre. Todo mundo já sabia disso. Os caras querem morrer, só mataram. Não vai morrer. Não é? No tempo da graça, matou, vai preso. Assim? No tempo da graça, matou, vai preso. Fica preso. Quando sai de lá, se não se converter ao Senhor Jesus, ainda vai para o inferno. Olha a diferença. Pior do que isso, quando alguém se apresentava, vamos falar direto do sacerdote, o sacerdote ia se apresentar, ele precisava estar puro, estar limpo. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos com pecado, ele já morria lá dentro. E ainda era tirado, puxado por corda, porque ninguém podia entrar lá para tirar. Hoje não. Quantos sacerdotes tem aqui dentro hoje? Aleluia, glória a Deus. Posso falar? Quantos sacerdotes tem aqui dentro? Aleluia, glória a Deus. Todo servo de Deus é sacerdote, está escrito na palavra. E aí o sacerdote se esquece desse negócio e chega meio sujinho lá no altar, assim, pastor? Chega com um pecadinho no altar, mas ninguém falou nada, vai ficar por isso mesmo, né? Nós estamos no tempo da graça, né? Mas vai chegar uma hora
E aí não tem mais jeito. Glória a Deus. É sacerdote, se apresente com integridade diante do Senhor. Aleluia. Eu confesso para os irmãos que eu continuaria essa aula o resto da noite aqui, só pela presença que eu estou sentindo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Dá vontade de explodir línguas estranhas aqui nessa noite aqui, irmão. Aleluia. 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 Eu não vou dizer que eu não sei. Irmão, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, Senhor. Se eu estou na presença do meu Senhor, o que está acontecendo? A glória do Senhor está neste santuário. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade e encerrou. Outra vez eu volto aqui, se o pastor Luiz aqui me convidar. Oh, aleluia! Quando o profeta Ezequiel apresenta a cidade para a nação de Israel, vocês vão ver na lição que a cidade ela tem um formato. Aí nós vamos começar a entender a diferença. Eu falei que são 3, Jerusalém, foi isso que eu falei? Então nós vamos começar a entender essa diferença. Ó, a Jerusalém que o profeta Ezequiel apresenta ao povo, à nação de Israel, ela é quadrada. Quadrada. Ela tem as mesmas medidas em todos os lados. Vamos para Jerusalém lá de Davi, que é mais fácil de entender. Não é quadrada. Na verdade, não tem nem muito um mapa exato de como é o território de Jerusalém. Então não se trata daquela Jerusalém. Está se tratando de uma Jerusalém intermediária. Uma cidade que vai ser murada e que tem todos os seus lados iguais, e dentro desta cidade estará a nação, o povo os judeus estarão, o povo de Deus não, os judeus estarão ali. Aí o que eu quero apresentar para vocês para encerrar? Esta cidade é igualzinha à cidade que João viu lá no livro do Apocalipse. Porque a cidade que foi apresentada a João no livro do Apocalipse, ela também é quadrada. Vamos juntar só para você dar glória e eu encerrar minha parte. Ó, aquela primeira, a de Davi, não tem nada a ver conosco nem com os judeus, com o milênio. No milênio, que é o período da restauração dos judeus, então teremos a Jerusalém quadrada. Mas para a igreja, a Jerusalém celestial também será quadrada, segundo o relato de João. O que significa isso? Se existe aqui uma restauração dos judeus, e existe do outro lado a Jerusalém celestial, que é para onde nós vamos, né? E é bom, eu não vou poder falar isso aqui mais, porque o tempo me permite, que seja uma aula. É bom entender que o judeu não vai para lá. O judeu não vai para lá. Quem vai para lá é a igreja. O judeu vai ficar por aqui. Então, essa Jerusalém, como se trata de restauração é salvação. Então, judeu salvo, nessa Jerusalém. Igreja salvo, Jerusalém celestial. O que você entendeu agora? Glória! Certo? Deu para os irmãos entenderem? Para onde nós vamos? Eu e você. Para onde nós vamos? Jerusalém celestial. Aleluia. Para onde irão
Jerusalém restaurada no milênio. E aquela de lá? Acabou. Não existe mais. Aí, para que não tenha nenhuma confusão, o que a Bíblia diz? Vamos lá. O tema da nossa lição. Aleluia. Ei, pastor, Maria vai ficar à noite quando a gente fazer uma vigília, né? Glória a Deus. Ó, para não ter nenhuma confusão, qual é o nome da cidade do meu Deus? Não é Jerusalém, é o Senhor está ali. Aleluia, oh glória, oh aleluia, campainhas estão a tocar. Aleluia. Aleluia. Podemos ouvir o som da campainha. Aleluia. Santos e anjos a cantar. Aleluia. Glória. Aleluia. E respeito. Aleluia. É ali que o Senhor está. E é para lá que eu e você oremos. Aleluia. Toda bacana, se essa notícia te alegra, se essa notícia te alegra, aproveite esses últimos minutos que eu estou com o microfone na mão. Estenda a sua glorificação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aleluia, ao Deus dos céus, aleluia, que nos reuniu nesse santuário, aleluia, para nos trazer esse alento, essa fortaleza, aleluia, através da sua palavra. Oh glória, aleluia, aleluia. O remanda na bacana, na baixúria. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor reina, está neste lugar. Ele é o dono desta casa, Ele é o dono do nosso coração, o dono da nossa vida. Oh, aleluia! Esse culto é dele, é para ele, é por ele. Aleluia! Esse santuário pertence a ele, nós pertencemos a ele, e é por ele que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor, glorioso Deus e Pai que estás nos céus. Te louvamos e engrandecemos o teu nome nesta noite, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio, pelo carinho que o Senhor tem tido conosco, de estarmos neste lugar, estudando a tua palavra e aprendendo um pouco mais, Senhor. Obrigado pela consolação do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, aleluia, pelo carinho que tu tens conosco, nos fortalecendo, nos orientando, nos ajudando a prosseguir na nossa jornada. Eu quero te pedir, Senhor, os corações enfraquecidos que estão aqui e aqueles que estão ouvindo através deste aparelho, desta mídia, Senhor, que eles possam ser consolados, confortados, edificados por Ti. Aleluia. Que cada coração aqui presente possa sair de dentro desse santuário reavivados, ó Deus, na certeza de que o Senhor
Pastor, aleluia. Deus me deu uma revelação. Aleluia. Uma revelação. Eu vou contar. Estou aqui. Que eu gosto. Esse é o meu gosto. Que a palavra seja bem direcionada para não deixar para fora. Eu conversei com esse amigo. E ele me ocultou a direção. Mas eu vou pregar. Nessa direção. Nessa direção. Tem várias pessoas aqui na direção. Enquanto o Espírito de Deus movimentava a igreja, uma corrente e um cadeado arregatado. Nessa direção. Eu quero voltar aqui e saber que o Senhor Deus operou. Uma corrente foi esticada até a redenção. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Então aproveita a oportunidade para você dar glória a Deus. Tá bom? Quem fez, faça. É o básico, né? É o básico. É o básico, né? É o básico. Amém, irmãos? Quem não fez, não faça. Já vai ser segunda-feira, time de oração, nós vamos mudar. Talvez a data, tem várias irmãs que vão fazer. É muito importante fazer para você na presença. Né? Somente quando o professor é bom. Quando o professor é meio ruim. A professora está com o pastor Nicodemo, o pastor representante, tem que ser professor, ele é professor. É muito importante. Ser pregador é uma coisa, ensinador é uma coisa, agora ensinador, professor é outra coisa. Amém, irmão? Eu quero aqui